Paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado, e mais um despertar, e mais um amanhecer rico e poderoso, do qual o Senhor já nos entregou, mais um presente divino, o primeiro milagre que você já recebeu, e às vezes você nem percebeu, tá tão ligado, né, em outras coisas, já tá tão ligado em o que fazer, do que vai acontecer e como vai ser, que acaba esquecendo de quem te acordou. E quando você não vê quem te acordou e não reconhece, você vai andar sem perceber que ele está sobre você. Então, antes de tudo, reconheça a mão de Deus sobre a tua vida a partir do momento que você se dá conta que você está de pé em mais um dia. Quando você se dá conta que está de pé em mais um dia e reconhece que foi Deus que permitiu mais esse dia sobre a tua vida, não tem nada maior que vai ultrapassar isso. Mas às vezes a gente coloca outras coisas como prioridade e às vezes não vê o mover de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, recebendo esse milagre, só de ter acordado. Amém? Então, se exercite para reconhecer o quanto Deus tem sido bom na tua vida. De todas as vezes que Ele te livrou, de todas as vezes que Ele te deu direção, de todas as vezes que Ele, às vezes, cuidou da tua fala, de você não falar o que, às vezes, ia causar muita ira, ia causar muito, como que eu falo, contenda. Deus tem cuidado de nós todos, mas a gente às vezes não percebe. Então reconheça que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Moisés conduzindo aquele povo no deserto, Deus sempre falava através de Moisés e falava assim: diga àquele povo que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que os livrou da mão de Faraó, o Deus que os livrou, né, do Mar Vermelho, que abriu o Mar Vermelho, o Deus que livrou. Sempre Deus trazendo à memória o que Ele fez por aquele povo, que era para o povo sempre trazer à memória as coisas de Deus, né? Então que você possa trazer à memória sempre o que Deus já fez, faz e ainda vai fazer pela tua vida, começando pelo teu acordar, começando pelo amanhecer, do qual é mais um dia novo, mas se você não reconhecer quem te acordou, vai ser só mais um dia, você não vai viver o novo de Deus, você não vai viver o propósito, porque você nem reconheceu quem te acordou. Ah, mas eu agradeço, faço minhas orações, minha ré. Tá, e fica onde? No quarto ou fica aqui dentro? Se ficar lá no quarto, quando você agradece, sai correndo, corrida, já sai para os afazeres, vai ficar desse jeito, vai ser de qualquer jeito. Agora, se você separa um tempo para engrandecer o nome sobre todos os nomes, só de você ter acordado, às vezes você deve estar pensando: nossa, mas eu acordei, né? Só ter acordado, era para acordar. Não, você acordou porque Deus quis que você acordasse. A não ser que você me fala como você acordou. Você vai se dar conta quando você está de pé, mas como você acordou, você não sabe. Foi Deus que soprou para mais um dia. Ou é que nem quando você pega no sono, quando você dorme, você não sabe também a hora que você dorme. Entendeu? Então é muita mão de Deus, é muito milagre, né? É muito cuidado de Deus, é muito zelo com nós em cada detalhe, mas às vezes falta mais de nós perceber todo esse cuidado para fazer por onde e andar com Cristo em todos os nossos afazeres. Não adianta em algumas coisas eu convocar Jesus e em outras não, né? Eu mesmo vou estar me enganando a mim mesmo. Então o reino de Deus não é dividido, Deus não trabalha por partes, Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, é um Deus de tudo. Ele quer ser tudo na tua vida, Ele quer ser para você o tudo, cabeça até os pés, corpo, alma e espírito. Então se esforce, se exercite para deixar Deus entrar na tua vida por inteiro. Amém? Irmãos, glórias a Deus. Estava meditando numa palavra, folheando a Bíblia hoje, pela misericórdia do Senhor, e o Senhor me levou lá em Lucas, num sermão que eu já tinha escrito. Sempre quando Deus me leva a alguma passagem, sempre o Espírito Santo traz uma reflexão e eu escrevo. E o Senhor me levou em Lucas 6, versículo 31. Antes de eu falar o texto, o versículo, eu vou, parafrasear, falar algumas coisas aqui que vocês vão se identificar para ficar mais claro a palavra de Deus. É muito fácil a gente exigir de pessoas, é muito fácil a gente cobrar dos outros, é muito fácil eu querer que você faça, é muito fácil eu querer que você se conserte, é muito fácil eu querer que você se aproxime mais de Deus, é muito fácil eu falar para você larga isso, larga aquilo, né, do que às vezes nós fazemos, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que estar nós por dentro sendo moldado. Eu tenho que estar permitindo uma construção na minha vida para ser canal de bênção em outras construções. Eu tenho que estar vivendo uma vida de comunhão com Deus para ser canal de bênção em outras vidas que procuram viver uma comunhão com Deus. Eu tenho que estar sentando à mesa com Cristo para estar sentando em outras mesas e estar falando de Cristo.
para a glória de Deus. Senão eu não vou ter nada para oferecer. Então, antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de falar, de criticar, não dá mais jeito, faça uma autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo, o apóstolo Paulo vai falar. Antes da gente cobrar qualquer coisa, às vezes a gente fica naquela, né? Mas não muda, que não sei o quê. Mas tem que ser assim, tem que estar firme. E às vezes a própria pessoa que está falando não está firme, né? Então a gente tem que sempre, em espírito e em verdade, orar ao Senhor, pedir para que Ele nos mostre, né, que às vezes é coisa que nós temos que mudar, nós temos que permitir ser tocado pela mão do oleiro. A gente não é vaso perfeito, a gente não é vaso que não precisa ser moldado, somos vasos que precisa ser moldado e, se possível, quebrado na mão do oleiro. Mas se quebrar na mão do oleiro, aleluia, assim como foi em Jeremias, quando Deus mandou ele descer da casa do oleiro, a gente vai ser moldado e reformado pela mão do oleiro. Então permita-se também ser tratado, permita-se também ser moldado, para que outras vidas vejam o moldar a mão de Deus na tua vida, enxergue Deus na tua vida, e no automático elas passam a adorar o Deus que você serve, o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus seja louvado. Agora eu vou ler o versículo para vocês, o que Jesus falou no Sermão do Monte, ensinando os discípulos e a multidão que o seguia, né? Jesus, a humildade, Jesus, a palavra fala que ele sentou no Sermão do Monte, pregava ali sentado à altura de todos ali, numa flexibilidade, numa mansidão, que é a qual que temos que buscar, né? Manso e humilde de coração. Olha que ele falou no capítulo 6, no versículo 31. Aleluia, louvado seja Deus. Como vós queres que os homens vos façam, como vocês querem, como eu quero que façam para mim, como eu quero que seja para mim, como vós queira que os homens façam, vírgula, da mesma forma, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Aleluia, forte. Como eu quero que seja comigo, faça a nós primeiro. Como eu quero que assim seja, procure também fazer de dentro para fora. Não adianta em nenhum momento eu querer mudança, eu querer isso, aquilo, mas sendo que eu nem estou sendo mudado. Não deixa a religiosidade entrar na tua vida, não deixa o culto de domingo ou quarta ser um cômodo ali, como que eu falo, uma monotonia, só de ir, eu tô indo, mas tem que ir prestar um culto, não é só ir, né? Você tem que ir disponível para adorar a Deus, para você receber de Deus também. O culto racional é um culto de corpo presente, sacrifício vivo, em vida, e quando você estiver aqui, você tem que prestar culto a Deus. Isso não envolve quando chega o dia de culto, isso envolve até o seu levantar, até o deitar. Por isso que muitas vezes almas ficam sedentas, com fome, e não buscam se alimentar de Deus, e vem outros pratos enganosos e acaba alimentando aquela alma. E a hora que foi ver, ela comeu um alimento estragado, um alimento que perece. A hora que foi ver, esfriou, apagou, fumegou, porque não se alimentou do banquete que Deus oferece. O que Deus oferece? Ofereceu já para nós, ofertou o Filho. É a palavra que nos alimenta. Se você não estiver se alimentando da palavra, você vai ser enganado com outros alimentos. Procura sempre se alimentar da palavra de Deus, viver numa comunhão com Deus. E o que deseja, o que você quer que faça para você, procure fazendo em você mesmo, em primeiro lugar. E ora a Deus antes de falar qualquer coisa. Não saia daqui, palavras torpes, não saia coisas que contaminam. O próprio Jesus falou que não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Então seja vigilante no que você fala. Ora a Deus, espere com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o que você pediu, Ele vai te dar uma resposta, uma direção. Amém? Deus abençoe, ótima sexta, que o Senhor conduza teus passos, que você possa se esforçar todos os dias que Deus te acordar a se aproximar mais de Cristo. Sujeitando a Deus, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Quanto mais você sujeitar a fazer a vontade de Deus, mais as suas vontades vão ter menos poder na tua vida. Quanto mais você se aproximar e viver uma comunhão com Cristo, mais os seus desejos, os prazeres, as coisas que você estava preso até ontem, não vai ter mais poder na tua vida, porque Jesus vai operar por inteiro. E onde Jesus opera, não há nada que permaneça a não ser a presença dele. Deus abençoe, ótima sexta, bom final de semana.